Olá, sejam bem-vindos ao Livros para a Vida. Fique agora com Drácula, de Bram Stoker. A leitura dos documentos que se seguem esclarecerá por que foram arrumados nessa sequência. Todos os assuntos desnecessários foram eliminados para que a história, quase incompatível com as crenças mais atuais, possa se manter como simples fato. Não há, ao longo de toda a história, relatos de acontecimentos passados que teriam sido obscurecidos por falhas de memória. Todos os registros selecionados são contemporâneos aos acontecimentos relatados e contados a partir do ponto de vista e dentro do escopo de conhecimento daqueles que o fizeram. Capítulo 1. Diário de Jonathan Harker. 3 de maio, Bistrita. Saí de Munique às 20 horas e 35 minutos em 1º de maio e cheguei em Viena bem cedo na manhã seguinte. Deveria ter chegado às 6h46, mas o trem atrasou 1 hora. Budapeste parece um lugar esplêndido, pelo que pude ver de relance pela janela do trem e o pouco que caminhei pelas ruas. Tive receio de me afastar muito da estação, já que chegáramos atrasados e o trem haveria de partir o mais próximo possível do horário marcado. Tive a impressão de que estávamos deixando o Ocidente e adentrando o Oriente. Cruzamos o rio Danúbio, que aqui tem nobre extensão e profundidade, por majestosas pontes ao leste que nos conduziram entre as tradições do reinado turco. Partimos em bom horário e chegamos em Clausenburgo ao anoitecer. Pernoitei no Hotel Royale. Meu jantar, ou melhor, minha ceia, foi frango cozido com pimenta vermelha, bem gostoso, mas que me deixou com muita sede. Nota: pegar a receita para Mina. Perguntei ao garçom e ele me disse que o prato se chamava Paprika End, e que, como era um prato típico da culinária do país, eu o encontraria em qualquer lugar nos Cárpatos. Meus parcos conhecimentos de alemão foram providenciais. Na verdade, não sei como teria me virado sem saber um pouco do idioma. Como tive algum tempo livre em Londres antes de viajar, aproveitei para visitar o Museu Britânico e pesquisar na biblioteca sobre a Transilvânia. Quando consultei livros e mapas, imaginei que aprender algumas noções sobre a região de certo seria importante no trato como nobre daquele país. Descobri que o local por ele mencionado fica ao extremo oeste e faz fronteira com 3 estados, Transilvânia, Moldávia e Bucovina, no coração dos Montes Cárpatos, uma das regiões mais selvagens e menos conhecidas da Europa. Não consegui encontrar em nenhum mapa ou obra a localização exata do castelo de Drácula, uma vez que não existe na Transilvânia algo como nossa Agência Nacional de Cartografia, mas vi que Bistrita, a cidade postal mencionada pelo conde, é um lugar relativamente conhecido. Vou registrar aqui algumas de minhas anotações para que possam refrescar minha memória quando relatar minhas viagens para Mina. A população da Transilvânia é composta de 4 nacionalidades distintas: saxões no sul, que junto dos valáquios são descendentes dos dacianos, os magiares ao oeste e os sículos ao leste e ao norte. Estou indo rumo aos últimos, que afirmam ser descendentes de Átila e dos hunos, o que é bem possível, pois quando os magiares conquistaram o país no século XI, já encontraram os hunos lá instalados. Li que todas as superstições do mundo se concentram na região dos Cárpatos, como se ela fosse o núcleo de um vórtice imaginativo. Nesse caso, a minha estada promete ser bem interessante. Nota: perguntar ao conde tudo sobre isso. Não dormi bem, embora a cama fosse bastante confortável, atormentado por diversos sonhos bizarros. Um cão uivou a noite toda, bem abaixo da minha janela, o que pode ter contribuído para meu desassossego. Ou então, a culpa foi da páprica no jantar,
pois mesmo bebendo toda a água de minha garrafa, continuei com sede. O dia já clareava quando consegui pegar no sono. Devo ter dormido pesado, pois foi preciso que batessem em minha porta para me despertar. No café da manhã, mais páprica, uma espécie de mingau de farinha de milho que me disseram se chamar mamaliga, e berinjela recheada com carne moída, um prato formidável chamado impletata. Nota: pegar a receita desse também. Tive que tomar meu café da manhã às pressas, pois o trem ia sair antes das 8, ou pelo menos estava marcado para esse horário. No entanto, depois de chegar correndo na estação às 7h30, fiquei mais de 1 hora sentado na cabine, esperando o trem partir. Parece que, quanto mais ao oriente, menos pontuais são os trens. Fico me perguntando como deve ser na China. Percorremos o dia inteiro uma região rica em belezas de todos os tipos. Às vezes passávamos por cidadelas e castelos no topo de íngremes colinas, como vemos em antigos missais. Em outras, rios e riachos que, a julgar pelas largas margens rochosas que os ladeavam, deviam estar sujeitos a grandes enchentes. É preciso muita água em um fluxo bem forte para inundar o entorno de um rio. A cada estação em que paramos, avistei grupos de pessoas, às vezes numerosos, com todo tipo de vestimentas exóticas. Alguns eram parecidos com os camponeses ingleses ou com os que vi quando passei por França e Alemanha, com casacos curtos, chapéus redondos e calças comuns, outros bastante pitorescos. As mulheres pareciam bonitas, mas só de longe. Eram muito mal feitas de corpo. Vestiam blusas brancas de manga de variados feitios e a maioria usava cintos enormes com penduricalhos de tecido, como saias de balé, mas obviamente com anáguas por baixo. As figuras mais esquisitas que avistamos foram os eslovacos, mais bárbaros que os demais, com grandes chapéus de cowboy, largas calças brancas encardidas, blusas brancas de linho e imensos cintos de couro que mediam quase 20 centímetros, cravejados de taxas de bronze. Calçavam botas altas por cima das calças e tinham cabelos compridos e fartos bigodes negros. Eram muito pitorescos, mas pouco atraentes. Em uma peça teatral, seriam imediatamente identificados como a velha corja de bandidos orientais. No entanto, segundo me disseram, são inofensivos e desprovidos de empáfia. O crepúsculo já se convertia em noite escura quando chegamos em Bistrita, uma cidade bem interessante, localizada praticamente na fronteira, pois o desfiladeiro Borgo a conecta com Bucovina. Teve existência bastante tempestuosa que deixou nela suas marcas. Há 50 anos, foi acometida por uma série de incêndios que provocaram terríveis destruições em 5 ocasiões diferentes. Bem no início do século XVII, sofreu cerco de 3 semanas, o que custou a vida de 13.000 cidadãos, somando-se fome e doenças vítimas da guerra. O conde Drácula me indicara o Hotel Golden Krone, que, para minha felicidade, era bastante tradicional, ideal para quem, como eu, quer conhecer ao máximo os costumes locais. Deviam estar à minha espera, pois mal cruzei a soleira da porta fui recebido por uma efusiva senhora de idade que trajava vestido tradicional de camponesa, branco e coberto por um colorido avental duplo comprido, na frente e atrás, tão justo que desafiava a modéstia. Quando me aproximei e a cumprimentei com reverência, logo perguntou: "O Herr inglês?" "Sim", respondi. "Jonathan Harker." Ela sorriu e deu alguma instrução para o senhor de camisa branca com manga comprida, que a seguira até a porta. Ele se afastou, mas logo regressou com uma carta. "Meu amigo, bem-vindo aos Cárpatos. Eu o aguardo ansiosamente. Durma bem hoje à noite. Amanhã, às 3, a diligência partirá rumo a Bucovina. O seu lugar já está reservado.
No desfiladeiro borgo, minha carruagem estará à sua espera para trazê-lo até mim. Espero que sua viagem de Londres tenha sido agradável e que você aproveite sua estada em meu belo país. Seu amigo, Drácula. 4 de maio. Soube que meu anfitrião recebeu carta do conde que o instruiu a reservar o melhor lugar na diligência para mim. Quando tentei apurar mais detalhes, porém, se mostrou um tanto reticente e fingiu não compreender meu alemão. Não me convenceu, pois até o momento o entendia perfeitamente. Pelo menos respondia minhas perguntas como se as compreendesse com perfeição. Ele e a mulher, a senhora que me recebeu no hotel, se entreolharam com expressão assustada. Ele murmurou que não sabia de mais nada e disse apenas que o conde enviara o dinheiro junto à carta. Quando perguntei se conhecia o conde Drácula e se podia me adiantar algo sobre o castelo, ele e a mulher fizeram o sinal da cruz, alegaram não saber de mais nada e simplesmente se recusaram a falar comigo. Como já estava quase na hora da minha partida, não tive tempo para sondar com outras pessoas, mas todo aquele mistério me deixou bastante intranquilo. Quando estava prestes a partir, a senhora foi até meu quarto e indagou em tom histérico: "O senhor precisa realmente ir?" "Ah, meu jovem Herr, precisa mesmo ir?" Estava tão agitada que mal conseguia usar seu rudimentar alemão e misturava as palavras com as de outra língua que eu não conhecia. Só conseguia entender o que tentava me dizer à custa de muitas perguntas. Quando respondi que precisava partir imediatamente para um compromisso importante de negócios, ela tornou a perguntar: "O senhor sabe que dia é hoje?" Respondi que era 4 de maio. Ela sacudiu a cabeça e prosseguiu: Sim, eu sei disso. Mas o senhor sabe que dia é hoje?" Quando disse que não estava entendendo, retrucou: "É véspera do dia de São Jorge. O senhor não sabe que hoje à noite, quando o relógio marcar meia-noite, todas as coisas maléficas deste mundo estarão à solta? Sabe para onde o senhor está indo e o que vai encontrar?" Ela estava visivelmente aflita e tentei confortá-la sem sucesso. Por fim, se ajoelhou e implorou para que eu não fosse, que esperasse pelo menos 1 ou 2 dias antes de partir. Por mais ridículo que possa ser, fiquei um pouco impressionado. Contudo, tinha assumido um compromisso profissional e não podia permitir que nada interferisse em sua execução. Tentei ajudá-la a se levantar e disse com o máximo de seriedade que agradecia muito, mas que meu compromisso era inadiável e precisava partir o quanto antes. Ela se levantou, enxugou os olhos, tirou o crucifixo que usava em torno do pescoço e o ofereceu para mim. Fiquei sem saber como reagir, pois, enquanto anglicano, fui ensinado a considerar essas coisas idolatria. Não obstante, me pareceu indelicado recusar a oferta bem-intencionada de uma senhora idosa tão aflita. Acho que ela notou minha hesitação, pois pendurou o terço em volta do meu pescoço e disse: "Faça isso por sua mãe", antes de sair do quarto. Escrevo este trecho do diário enquanto espero a carruagem, que está, é claro, atrasada. Continuo usando o crucifixo. Não sei dizer se foi o pânico da senhora, as inúmeras superstições fantasmagóricas desse lugar, ou o crucifixo em si. Só sei que não estou nem um pouco tranquilo como gostaria de estar. Se estas anotações alcançarem Mina antes de mim, deixo aqui o meu adeus. Eis a carruagem. 5 de maio, no castelo. A bruma cinzenta da aurora se dissipou, e o sol brilha no horizonte longínquo, que daqui parece recortado, não sei se por árvores ou colinas, visto que a distância confunde a dimensão das coisas. Estou sem sono e, como tenho até a hora do despertar aqui a sós, pensei em escrever até o sono chegar. Tenho muita coisa estranha para registrar,
E antes que aqueles que porventura lerem estas linhas pensem que exagerei no jantar antes de partir de Bistrita, deixem-me relatar minuciosamente o que comi. Jantei o que chamam aqui de Roberstick, mistura de bacon, cebola e carne, temperada com pimenta vermelha e servida em espetos assados ao fogo, à moda do espetinho londrino. O vinho foi o Golden Mediash, que provoca peculiar acidez na língua, mas não é de modo algum desagradável. Tomei apenas 2 taças e nada mais. Quando cheguei na carruagem, o condutor ainda estava do lado de fora e conversava com minha idosa anfitriã. Ficou evidente que falavam sobre mim, pois volta e meia olhavam na minha direção e algumas pessoas sentadas no banco do lado de fora se aproximaram deles, ouviram a conversa e depois me olharam com compaixão. Pude distinguir várias palavras repetidas com frequência, mas que me eram incompreensíveis, uma vez que havia várias nacionalidades no grupo. Discretamente, puxei meu dicionário poliglota da bolsa e verifiquei os significados. Devo confessar que não eram muito animadores, pois entre elas estavam Ordog, Satã, Poco, Inferno, Estregóica, bruxa, Frolok e Kozlak, ambas de mesmo significado, sendo uma palavra eslovaca e a outra sérvia para algo como lobisomem ou vampiro. Nota: preciso perguntar ao conde sobre tais superstições. Quando partimos, a multidão que se reunira na porta do hotel, que àquelas alturas aumentara substancialmente, se persignou e apontou 2 dedos na minha direção. Com certa dificuldade consegui que um passageiro me explicasse do que se tratava o gesto. De início, não quis responder, mas ao descobrir que eu era inglês, explicou que era um gesto de proteção contra mal olhado. Aquilo não me caiu muito bem, visto que estava prestes a partir para lugar desconhecido, encontrar um estranho, mas todos pareceram tão gentis, tão penalizados e simpáticos, que não pude deixar de me comover com suas preocupações. Jamais esquecerei meu último relance do pátio da hospedagem e do volumoso grupo de figuras exóticas que lá se ajuntou, todos se benzendo ao longo do amplo arco do pórtico, com a rica folhagem de oleandros e laranjeiras em verdes vasos amontoados no centro do pátio. Então nosso cocheiro, cujas calças de linho cobriam a parte da frente do assento da diligência, Gotza, como são chamadas aqui, estalou seu comprido chicote sobre os 4 cavalos, que dispararam emparelhados, e começamos nossa viagem. À medida que avançávamos pelo caminho, a beleza da paisagem logo me fez deixar para trás os medos que me assombravam. No entanto, se eu entendesse a língua, ou melhor, as línguas, que meus companheiros de viagem falavam, talvez não conseguisse abstrair tão facilmente o meu desconforto. À nossa frente, espraiava-se uma região rica em florestas e bosques, com íngremes colinas aqui e ali, coroadas com árvores ou casas de fazenda, com os telhados voltados para a estrada. Havia por toda parte desconcertante profusão de árvores frutíferas em flor, maçãs, ameixas, peras, cerejas. Quando passamos por elas, pude notar a grama muito verde sob as copas salpicadas de pétalas soltas. A estrada avançava por essas verdejantes colinas que são chamadas aqui de Mittelland. Contornava áreas gramadas ou se afunilava por entre os pinheirais, que aqui e ali desciam pelas colinas como verdes lavas vulcânicas. A estrada era irregular, mas mesmo assim parecíamos prosseguir com pressa frenética. Não compreendia o motivo dessa pressa, mas o cocheiro parecia determinado a chegar o mais depressa possível em Borgo Prund. Disseram-me que no verão a estrada é ótima, mas que ainda não fora reparada após as tempestades de neve invernais. Nesse aspecto difere da manutenção costumeira das estradas nos Cárpatos, pois, de acordo com a antiga tradição, não devem ser mantidas em muito bom estado. No passado, os hospadares não as consertavam,
por temer que os turcos achassem que se preparavam para arregimentar tropas estrangeiras e deflagrassem uma guerra que, na realidade, estava sempre na iminência de ocorrer. Para além das formidáveis e verdejantes colinas da Mittelland, erguiam-se grandiosas encostas de florestas que subiam até os íngremes cumes dos Cárpatos. Agigantavam-se ao nosso redor e resplandeciam, banhadas pelo sol do entardecer, exibindo todas as gloriosas cores da bela cadeia montanhosa. Azul escuro e roxo nas sombras dos cumes, verde e marrom onde a grama se mesclava com as rochas, panorama infinito de rochedos irregulares e penhascos pontiagudos que se perdiam na distância, em que os picos cobertos de neve despontavam grandiosos. Avistávamos imensas clivagens das montanhas, e através delas, à medida que o sol se punha, víamos o clarão alvo de quedas d'água. Quando contornamos o sopé de uma colina, e nos deparamos com o cume coberto de neve de uma montanha que parecia agigantar-se à nossa frente, um dos companheiros de viagem tocou meu braço, exclamou e fez o sinal da cruz com reverência. Veja, Istenzek, o trono de Deus. Enquanto prosseguíamos pelas curvas na estrada e o sol desaparecia aos poucos no horizonte, as sombras do crepúsculo começavam a nos envolver na escuridão. O pico nevado da montanha ainda refletia o pôr do sol e parecia cintilar em delicado tom de rosa. Passávamos, vez por outra, por tchecos e eslovacos, todos em trajes pitorescos. Notei com pesar que muitos sofriam de bócio. À beira da estrada havia muitas cruzes, e quando passávamos por elas, meus companheiros todos se benziam. Por vezes passamos por camponeses, homens e mulheres ajoelhados diante de um altar, e pareciam tão absortos nas devoções que sequer notavam nossa aproximação, como se não tivessem nem olhos nem ouvidos para as trivialidades mundanas. Tudo era novidade para mim, como os montes de feno pendurados nas árvores e os deslumbrantes vidoeiros cujos troncos cintilavam pelo sutil verde das folhas. Vez por outra cruzávamos com uma Leiterwagen, a tradicional carroça dos camponeses, de carcaça comprida e sinuosa como serpente, projetada para suportar as irregularidades da estrada. Transportavam um grupo expressivo de camponeses de volta para casa, os tchecos com peles brancas de carneiro, os eslovacos com as coloridas e empunhando bastões compridos como lanças com machados na ponta. À medida que caía a noite, começou a esfriar bastante, e o crepúsculo parecia amalgamar em uma só névoa sombria a escuridão das árvores, carvalhos, faias e pinheiros. Somente os negros abetos pareciam se destacar aqui e ali, com a neve tardia de pano de fundo nos vales, nos sopés das colinas, enquanto subíamos o desfiladeiro. Às vezes, quando a estrada se embrenhava pelos pinhais que na escuridão pareciam se fechar sobre nós, a densa penumbra que encobria as árvores produzia efeito peculiar e solene, e trazia de novo à mente os pensamentos macabros que me assombraram mais cedo, quando o estranho relevo produzido pelo sol poente conferiu aparência fantasmagórica às nuvens, que, sobre os Cárpatos, pareciam se mover inquietas entre os vales. Em alguns trechos, as colinas eram tão íngremes que, apesar da pressa de nosso condutor, os cavalos eram forçados a avançar devagar. Quis descer e caminhar ao lado dos animais, como costumamos fazer na Inglaterra, mas o cocheiro não permitiu. Não, não, disse, o senhor não deve caminhar por aqui. Os cães são muito ferozes, e acrescentou com evidente intuito de macabra pilhéria, pois lançou um olhar para os demais passageiros buscando sorrisos de aprovação. Ademais, já basta aquilo com o que o senhor terá que lidar antes de dormir hoje à noite. Assim, a única parada que se permitiu fazer foi para rapidamente acender a lamparina. Quando a noite caiu, houve comoção entre os passageiros que se dirigiram ao cocheiro um após o outro, como se o exortassem a avançar ainda mais depressa. Ele açoitou os cavalos sem dó, com seu comprido chicote,
e os instigou aos gritos ferozes a redobrar os esforços. Então, a despeito da escuridão, divisei uma nesga cinzenta de luz adiante, como se houvesse uma fenda nas colinas. Os passageiros ficaram ainda mais agitados. A frenética diligência se sacudia sobre suas molas de couro e balançava como barco à deriva no mar tempestuoso. Precisei me segurar. A estrada ficou mais plana e tive a impressão de que voávamos. As montanhas pareciam mais e mais próximas ao redor, como se pairassem sobre nós ameaçadoras. Estávamos entrando no desfiladeiro Borgo. Um por um, os passageiros me ofereceram presentes, insistindo para que os aceitasse com uma sinceridade que não admitia recusa. Eram presentes estranhos e variados, mas cada um me foi dado de boa fé, acompanhado de uma palavra gentil, uma bênção e aquela curiosa mistura de gestos amedrontados que eu vira no pátio do hotel em Bistrita, o sinal da cruz e o gesto contra o mal-olhado. Então, enquanto a diligência avançava desabrida, o cocheiro se inclinou e os passageiros se amontoaram nas janelas para examinar atentamente a escuridão lá fora. Ficou claro para mim que algo muito interessante acontecia, ou estava prestes a acontecer. Tentei perguntar a cada um, mas ninguém quis me explicar. Permaneceram naquele estado agitado mais algum tempo. Finalmente, vimos o desfiladeiro surgir ao leste. Nuvens negras se adensavam sobre a paisagem e o ar pesado e opressivo prenunciava trovoadas. Parecia que a cadeia montanhosa havia separado duas atmosferas distintas e que entrávamos na tempestuosa. Pus-me a olhar pela janela também, em busca da condução que me levaria ao conde. Esperava a qualquer momento ver o brilho das lamparinas romper as trevas, mas a escuridão era total. A única luz eram os raios tremeluzentes da nossa iluminação, que transformavam o vapor dos cavalos a toda em nuvem esbranquiçada. Podíamos ver a estrada de areia branca à nossa frente, mas não havia sinal de veículo algum. Os passageiros se reclinaram novamente em seus assentos com suspiros de alívio que pareciam desdenhar da minha frustração. Eu já pensava no que fazer a seguir quando o cocheiro conferiu as horas no relógio e disse aos demais passageiros algo que não consegui compreender direito, pois ele murmurou algo que me pareceu ser 1 hora antes do horário. Então, virando-se para mim, disse em alemão pior do que o meu: "Não há nenhuma carruagem aqui. Ninguém veio buscar o senhor. Melhor ir agora para Bucovina e voltar amanhã ou depois de amanhã. Melhor ainda depois de amanhã." Enquanto falava, os cavalos relincharam agitados, obrigando o cocheiro a segurá-los com firmeza. Então, em meio a um coro de gritos dos camponeses, todos fazendo o sinal da cruz, uma caleche com 4 cavalos surgiu da escuridão atrás de nós, nos alcançou e estacou ao nosso lado. Quando os raios de luz das nossas lamparinas os iluminaram, pude ver que os cavalos eram esplêndidos, pretos como carvão. Eram conduzidos por um homem alto de barba comprida, castanha, e grande chapéu preto que parecia esconder seu rosto. Pude apenas distinguir de relance o fulgor de seus olhos brilhantes, que pareciam vermelhos à luz das lamparinas, quando se virou em nossa direção e disse ao nosso cocheiro: "Chegou cedo hoje, meu amigo." "O herr inglês estava com pressa", respondeu a voz trêmula. O estranho retrucou: "Então foi por isso, suponho, que você queria que ele fosse para Bucovina?" "Você não pode me enganar, meu amigo. Eu sei de tudo, e meus cavalos são velozes." Enquanto falava, sorriu e a luz iluminou sua boca. A aparência era cruel, com lábios escarlates e dentes pontiagudos, brancos como marfim. Um dos meus companheiros sussurrou para o outro um verso de Lenore, de Bürger: "Denn die Toten reiten schnell", pois os mortos viajam depressa.
O misterioso cocheiro de certo ouviu as palavras, pois ergueu os olhos com um sorriso reluzente. O passageiro desviou o rosto, fazendo o sinal da cruz. Passe-me a bagagem do Herr, disse o cocheiro, e com célere presteza minhas malas foram removidas da diligência e acomodadas na caleche. Desci, e como os veículos estavam emparelhados bem próximos, o cocheiro me auxiliou na passagem de um transporte para o outro, segurando meu braço com tamanha firmeza que parecia ter mãos de aço. Devia ter força prodigiosa. Sem uma palavra, sacudiu as rédeas. Os cavalos viraram e adentraram a escuridão do desfiladeiro. Olhando para trás, vi o vapor dos animais à luz das lamparinas e as silhuetas dos meus companheiros de viagem, todos se benzendo. O cocheiro estalou o chicote e vociferou um comando aos cavalos que partiram a toda rumo a Bucovina. Ao mergulhar no breu que nos circundava, senti um calafrio estranho e fui tomado por súbita solidão. O cocheiro colocou uma capa em minhas costas e uma manta sobre meus joelhos, e disse em excelente alemão: "A noite está fria, mein Herr." E meu patrão, o conde, pediu que cuidasse bem do senhor. Há uma garrafa de Slivovitz, tradicional aguardente de ameixa da região, sob seu assento, caso deseje beber. Não bebi, mas foi um conforto saber que estava ali, pelo menos. Ainda me sentia um pouco estranho, e o medo não era pouco. Acho que teria preferido qualquer alternativa a prosseguir naquela misteriosa jornada noturna. A carruagem seguiu o ritmo acelerado em linha reta. Depois deu volta completa e voltou à linha reta. Tive a impressão de que dávamos voltas no mesmo lugar. Reparei um ponto de referência e descobri que estava correto. Quis perguntar o motivo ao cocheiro, mas tive medo, pois nas circunstâncias em que me encontrava, de nada adiantaria reclamar se ele estivesse atrasando a viagem de propósito. Por fim, como estava curioso para saber quanto tempo tinha se passado, acendi um fósforo e, com a luz da chama, conferi meu relógio. Faltavam poucos minutos para meia-noite. Aquilo me alarmou, pois as experiências recentes intensificaram em minha mente as superstições sobre o horário. Aguardei com nauseante sensação de suspense. Ouvi uivos de cão vindos de uma casa no fim da estrada. Som prolongado e agonizante, como se fosse de medo. O uivo foi respondido por outro cão, depois mais outro e um terceiro, até que, carregada pelo vento que soprava suavemente pelo desfiladeiro, a sinfonia de uivos desenfreados preencheu a noite sombria, vinda de todos os cantos da região, até onde a imaginação podia alcançar. Ao primeiro uivo, os cavalos se retesaram e ergueram as patas dianteiras no ar, mas o cocheiro se dirigiu a eles para acalmá-los, e de fato sossegaram. Porém iam trêmulos e suados, como se tivessem escapado após um terrível susto. Então, à distância das montanhas que nos ladeavam, ouvimos uivos mais vigorosos e cortantes. Lobos. O som afetou os cavalos e a mim da mesma maneira. Tive ímpetos de pular da caleche e sair correndo, ao passo que os animais empinaram novamente e se projetaram para a frente, o que fez o cocheiro usar toda a sua considerável força para impedir que disparassem em galope desenfreado. Após alguns minutos, porém, meus ouvidos se acostumaram ao som e, com os cavalos mais calmos, o cocheiro pôde descer e parar diante deles. Ele os acariciou, tranquilizou e sussurrou algo em seus ouvidos, como já ouvi dizer que fazem os adestradores. O efeito foi extraordinário. Com as carícias, tornaram-se dóceis novamente, embora ainda tremessem. O cocheiro retornou ao assento, sacudiu as rédeas e partimos a toda velocidade. Dessa vez, após alcançar a extremidade do desfiladeiro, de repente dobrou em uma estrada estreita à direita. Logo nos vimos cercados por árvores que, em alguns trechos do caminho, inclinavam os galhos sobre a estrada, o que dava a impressão de estarmos em um túnel.
Penhascos sisudos nos circundavam, maciços. Embora protegidos, podíamos ouvir o vento gemer e sibilar pelos rochedos, agitando os galhos das árvores. A temperatura caiu sensivelmente, e logo a neve fina e diáfana começou a cair, e em pouco tempo nos cobriu, bem como tudo ao nosso redor, em um cobertor branco. O vento gelado ainda carregava no ar os uivos dos cães, embora o som se dissipasse conforme avançávamos. Já o dos lobos parecia cada vez mais perto, como se nos cercasse. Fui ficando cada vez mais apavorado, e os cavalos compartilhavam meu temor. O cocheiro, contudo, não parecia nem um pouco perturbado. Ele meneava a cabeça para a esquerda e para a direita, mas eu não consegui distinguir nada na escuridão. De repente, vislumbrei uma chama azul tremeluzente à esquerda. O cocheiro a viu ao mesmo tempo que eu. Freou os cavalos imediatamente, saltou da caleche e desapareceu nas trevas. Fiquei sem saber o que fazer, mais desorientado ainda ao constatar que o uivo dos lobos parecia cada vez mais perto. Porém, enquanto tentava compreender o que estava acontecendo, o cocheiro reapareceu e, sem dizer palavra, retomou seu lugar e prosseguimos a viagem. Acho que devo ter adormecido e revivido o incidente em sonho, pois pareceu se repetir indefinidamente, e olhando em retrospecto, parece-me um pesadelo tenebroso. Em uma das ocasiões, a chama surgiu tão próxima da estrada que, mesmo no breu que nos envolvia, pude distinguir os movimentos do cocheiro. Avançou rapidamente até o local onde a chama azul crepitava. Devia estar bem fraca, pois não parecia iluminar a área ao seu redor. Juntou algumas pedras e as dispôs em um tipo de arranjo. Em outra ocasião, surgiu uma peculiar ilusão de ótica. Quando parou entre mim e a chama, não a obstruiu, pois podia vê-la como se ele não estivesse na frente. Fiquei alarmado, mas, como o efeito foi apenas momentâneo, julguei que meus olhos me pregavam uma peça. Depois, a chama desapareceu, e seguimos velozes pela escuridão. Os lobos uivando ao redor, como se nos seguissem em um círculo ambulante. Por fim, em uma das ocasiões, o cocheiro se afastou mais do que das vezes anteriores, e durante sua ausência, os cavalos começaram a tremer mais do que antes, bufando e relinchando de medo. Não consegui compreender por qual motivo, pois o uivo dos lobos cessara por completo. Foi então que a lua, singrando entre as pretas nuvens, despontou por trás do cume irregular do penhasco repleto de pinheiros, e à luz do luar, vi ao nosso redor um círculo de robustos lobos, com línguas vermelhas que pendiam entre dentes muito brancos e pelagem emaranhada. Em silêncio soturno eram 100 vezes mais assustadores do que uivando. Fiquei paralisado de medo. Só compreendemos a verdadeira dimensão de certos horrores quando nos vemos face a face com eles. Os lobos uivaram de repente, como se a lua tivesse algum efeito peculiar sobre eles. Os cavalos, sobressaltados, projetaram-se para trás e ergueram as patas dianteiras. Era penoso ver o desamparo em seus olhos inquietos. Rodeados pelo terrível círculo, eram forçados a permanecer imóveis no centro. Chamei o cocheiro, julgando que nossa única chance seria tentar romper o círculo. Gritei e bati na lateral da caleche, torcendo para que o barulho espantasse os lobos daquele lado e desse ao cocheiro a oportunidade de regressar ao seu assento. Como ele surgiu, não sei. Levantou a sua voz em tom imperioso de comando, e ao olhar na direção do som, o vi parado no meio da estrada. Movia seus braços compridos, como se tirasse um obstáculo impalpável, e afugentou os lobos, que recuaram cada vez mais. Nesse momento, uma nuvem carregada encobriu a face da lua, e mergulhamos novamente na escuridão. Quando consegui enxergar novamente, vi o cocheiro subir na caleche. Os lobos haviam desaparecido.
O episódio foi tão estranho e perturbador que fui tomado de um pânico tenebroso e tive medo de falar, de me mover. Os minutos pareciam intermináveis enquanto prosseguíamos nosso caminho. Mais uma vez, quase na profunda escuridão, pois as nuvens tornaram a obscurecer a lua. Continuamos subindo, com trechos ocasionais de rápida descida, mas de modo geral sempre subindo. De repente, percebi que o cocheiro refreou os cavalos no pátio de um imenso castelo em ruínas, com altas janelas negras que não emitiam nenhum raio de luz e cujas ameias danificadas formavam uma silhueta irregular contra o céu.